Gente, concluímos aqui, né, os tipos de vegetação, a formação vegetal. A gente viu algumas características presentes. Em relação à formação vegetal, né, os diferentes tipos e tudo mais. E a gente conclui. Então, como eu falei aqui, a gente conclui esse assunto e a gente vai para um novo que se encontra na página 265. Tá? Vocês abrem aí? Página 265. No capítulo 11 a gente vai encontrar aí as relações econômicas no cotidiano. Então, gente, saímos de uma perspectiva vegetal, né, falando ali sobre a formação de vegetal, mas aqui a gente vai ver agora as relações econômicas no cotidiano, tá? Então, no dia a dia, né, às vezes a gente gosta de pedir dinheiro ao nosso pai. Pai, me dê 10 reais para mim comprar uma coisa para mim, me dê 2 reais, me dê 5 para mim comprar um negócio para mim, uma bolacha. 265, tá? Lindoberto, 265. Então, às vezes a gente costuma, né, pedir dinheiro aos nossos pais, né? Mas como esse dinheiro chega aos nossos pais? De que forma? Quais os problemas que os nossos pais enfrentam para sustentar a nossa casa? Qual o problema a nossa mãe enfrenta para colocar o dinheiro dentro de casa? Então, tudo isso é importante entendermos. Tudo isso é importante entendermos para que a gente aprenda a importância da economia no dia a dia, tá? Então ela é muito importante no dia a dia. Então a gente, a partir do capítulo 11 que a gente vai estudar, a gente vai ver as importâncias que a economia traz para o país, né? Tanto para o país quanto para o mundo, né? Porque ela é extremamente importante para isso. E a gente vai ver também a importância que ela vai fazer também em nossas casas, né? No dia a dia. E a gente vai ver os problemas, né? Os problemas que ela pode causar, gente. E são muitos, tá? São muitos, porque às vezes a gente passa por algumas dificuldades, né? Passamos por algumas dificuldades e existem algumas características que prejudica, né, a população ao acesso de alimentos, né? Por exemplo. Oi. Não, pode falar. Não, é 265. Tá? Beleza, é 265. Então a gente vê aqui alguns objetivos, né? Eu quero falar alguns objetivos com vocês que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? Nessa aula de hoje não, no decorrer das nossas aulas eu vou mostrar aqui para vocês algumas, digamos, alguns objetivos, tá? Que a gente vai ver durante do decorrer da nossa aula, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, nesse tema o conceito de indústria e discutir o processo de evolução da atividade industrial. Então a gente vai ver esse processo, esse desenvolvimento industrial, como ele foi formado e como ele se consolidou e qual a importância que ele tem para a sociedade e o que ele influenciou para a economia mundial. Tá? Qual a importância dessa industrialização na economia mundial? Então isso é uma pergunta que a gente precisa de resposta, tá? Então a gente vai ver como trabalhar nas nossas aulas a importância e as características das revoluções industriais. Professor, o senhor está falando revoluções industriais.
Sim, porque foi mais de um processo. A gente vai ter primeira revolução industrial, segunda evolução industrial e a terceira revolução industrial. As três são marcas extremamente importantes, no qual hoje a gente vive na terceira, tá? Então a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas, tá? Vamos ver também as grandes transformações ocorridas no espaço. Então, essas transformações, como está ligada, está ligado diretamente às transformações daquele espaço geográfico, né? Então, a gente vê ali, como a gente viu na aula sobre vegetação, vimos, né, uma floresta imensa, e a partir disso, né, o ser humano vem e corta, né, todas essas madeiras, provocando aí a desmatação. Então, com isso, a gente vai ter uma transformação do espaço geográfico daquele local, tá? Então, aquele local não vai ser a mesma coisa, o espaço dele não vai ser a mesma coisa, ele vai ter uma certa diferença do que ele era antes. Então, a gente vai ver isso em relação a como o ser humano interfere diretamente no espaço geográfico, tá? Professor, esses termos é muito difícil, mas com o decorrer das nossas aulas a gente vai aprender tudo direitinho, tá? Não se preocupem. A gente vai ver também, e a gente vai tentar, eu vou tentar aqui esclarecer a forma de organização. Estamos falando aqui de organização política em relação à economia. A gente pode pegar essa formação e organizar ela de duas formas: de modo capitalista ou de modo socialista. Eu acho que vocês já ouviram sobre esses termos, né? Tanto capitalista como socialista, e como essa organização, elas influenciam na economia mundial também, tá? A gente também vai analisar o papel do trabalho no processo de fundamentação capitalista na economia global, tá? Então, em relação ao trabalho, né, em relação aos trabalhos que são realizados, a gente vai ver a fundamentação capitalista na economia global, tá? Global. Então a gente vai ver nisso, sendo que o capitalismo, ele quer muito dinheiro, ele visa o dinheiro, né? O lucro. Então os capitalistas eles visam muito isso, o dinheiro, e mais e mais e mais. Então a gente vai ver isso daí. Então a gente também vai ver, pessoal, a participação humana na construção de um determinado espaço geográfico. Como eu falei, aquele que é culpado para as transformações de um espaço geográfico é o ser humano, tá? Então a gente vai ver aí a participação dele, né, na construção de determinado espaço. Então a gente vai ver o agir do ser humano para que aquele espaço geográfico ele seja transformado, tá? De uma forma para muitos positiva, para outros negativa, tá? Então a gente vai ver tudo isso. Então na página aí 266, a gente vai ter aí o cenário 1, né, que é a introdução, gente. Então aqui é bem breve, né, somente a introdução ao estudo da atividade econômica, tá? É uma visão geral, ou seja, o que é isso? Bem rápida e bem resumida, né, sobre a atividade econômica. E como subtópico, a gente vai ter aqui as relações sociais e o espaço geográfico. Então, quais são as relações sociais, o que ela influencia e qual a importância desse espaço geográfico e o que ele também vai influenciar. Eu queria que alguém fizesse a leitura dessa página 266 até o ponto na página 267, tá? Por favor.
né? Então a gente vê que o espaço geográfico é resultado das alterações humanas, né? Ao longo do processo, desde a época que o Brasil era colonizado até os dias atuais, onde estamos em um grande desenvolvimento, né? Então o mundo passa por esse processo de transformação geográfica, tá? Transformação do espaço geográfico. E nesse mesmo capítulo, como nossa colega leu, a gente deve analisar esse espaço, né, onde ele se relaciona com o campo importante da sociedade atual, que é a economia. Então, gente, todo esse processo, todo esse desenvolvimento, toda essa transformação do espaço geográfico, ela influencia diretamente na economia. Ela influencia sim na economia, de uma forma significativa, de uma forma bem direta, tá? Na economia. A gente vai ver um pouco disso mais pra frente, daqui a pouco, né? Nessa imagem aqui abaixo. A gente vê aqui as relações sociais, né? A gente vê que chamamos de relações sociais a interações estabelecidas entre indivíduos no interior de um grupo social. Nessas interações, elas são realizadas por meio das ações de pessoas, empresas e instituições. Então essas relações sociais é aquilo que a gente costuma ter no nosso dia a dia. É chegar na pessoa, conversar, conhecer aquela pessoa e criar uma certa intimidade com ela. Tá? Não precisa nem intimidade, mas muitas vezes você conhece a realidade daquela pessoa porque ela conta a história para você. Então isso é uma relação social, são trocas de ideias, são trocas de conversa lá, conversa vem, né? Então, as relações sociais, elas são extremamente importantes também, pessoal, para a economia. Tá? Eu esqueci de falar alguns pontos aqui. Deixa eu ver. Eu esqueci de falar alguns pontos aqui. Daqui a pouco eu volto em relação ao espaço geográfico, tá? Mas deixa eu terminar só essa parte aqui das relações sociais. Então vejam bem, as relações sociais, elas não podem ser realizadas apenas por pessoas, mas por empresas e instituições. Então essas relações sociais, a gente vê que elas podem ser realizadas em empresas, como por exemplo, a gente vê o MEC, né? O professor, o que é o MEC? É uma organização, né, que ajuda financeiramente algumas instituições de ensino, como por exemplo, algumas escolas da rede pública. Professor, e como elas ajudam? Economicamente, né, ajudando aquela escola com seus materiais para fornecer aos alunos uma melhor condição, né, de estudar. Então tudo isso está ligado à relação social, né, entre a empresa que está fornecendo os materiais para aquela instituição. No caso, a gente tem a instituição de ensino, que é a escola. Vocês estão conseguindo entender? Então é uma relação amigável, né? Uma relação próxima entre a empresa e a instituição. Então tudo isso está ligado na economia, porque quanto maior a relação, quanto melhor a relação, melhor vai ser a proximidade ou não. Por exemplo, se você tem um amigo, entre aspas, que xinga você, que desrespeita você, que fala mal, que tem preconceito com você, que pratica bullying, uma pessoa dessa não deve ser chamada de amigo de forma alguma. De forma alguma. Então você vai querer distância dessa pessoa. Você não vai querer se aproximar dela, mas você quer distância, porque ela xinga você, porque ela fala coisas ruins para você. Então a relação social na economia, ela não é diferente, ela é da mesma forma. Se a empresa ela for ruim, né, então muitos não vão querer se aproximar. Diz. Pode dizer. Camila, vai ter um médico, né?
Tá, tudo bem. Eu vou colocar aqui, viu? Tchau, tchau. Então, pessoal, a gente vê isso presente, tá? Em relação ao espaço, em relação às relações sociais, tá? Cravem isso na memória de vocês, tá? Relações sociais. Vejam muito bem sobre isso. Voltando aqui ao espaço geográfico, algumas coisas que eu deixei de dizer. A economia, né, o estudo geográfico da economia, ele abrange análise de produção, extração, transformação, distribuição e consumo de determinados bens e serviços. Então vejam bem aqui, pessoal. Eu vou tentar explicar aqui bem direitinho. O nosso estudo geográfico, a nossa análise, ela vai focar, né, em relação ao espaço geográfico. A gente vai analisar, tá, a produção, visto, gente, que a produção, né, ela influencia na economia, tanto a extração, por mais que muitos não concordem com a extração, ela influencia na economia também. Tanto é que as pessoas têm feito isso até hoje, justamente pelo fato de que isso traz alguma renda. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas desmatando lá na Amazônia. Vocês já se perguntaram por quê? As pessoas desmatam, derrubam as árvores para que aquele material, aquela árvore possa gerar produtos, como por exemplo os móveis de casa, tá? Mas muitas vezes isso é feito de forma ilegal, né? Feito de forma ilegal, onde não fazem o replantio daquelas árvores, né? Então isso é ilegal, beleza? A gente vai ver também a transformação em relação àquele espaço geográfico, né? E a distribuição e o consumo de determinados bens e serviços. Então tudo isso, né, tanto a produtividade quanto a extração, a transformação, a distribuição, está ligado e influencia na economia desse lugar, no que está sendo praticado esse tipo de atividade, certo? Então a gente vê também que o sistema capitalista, que tem o dinheiro, né, o sistema capitalista, ele tem o dinheiro como seu principal núcleo de importância. Não é à toa que em vários países do mundo o capitalismo é praticado, né? Porque eles visam lucro, né? Eles visam o ter mais e mais, né? Então o capitalismo, eles visam diretamente isso, tá certo? E isso esse sistema é implementado em vários países no mundo, tá certo? Como por exemplo os Estados Unidos, certo? Na imagem aqui embaixo, a gente vai ver aqui a imagem de Nova York, né? Um dos principais centros financeiros da economia no mundo, né? Nova York, que é a cidade que nunca dorme. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é a cidade que nunca dorme, onde a gente vê os cassinos abertos, as pessoas jogando e tudo mais. Então aqui a gente vai ter um local onde a economia roda, né? Então a gente vai ter aqui turistas, a gente vai ter pessoas aqui se conhecendo novas culturas, né? E está em relação às relações sociais, tá? Então as relações sociais estão ligadas aqui, gente. A mudança do espaço geográfico também está presente aqui, né? Porque o espaço geográfico, ele mudou conforme o tempo e muda ainda. Ele muda de acordo, né, como a gente viu, de acordo com as ações humanas e com as transformações que o ser humano vai fazer de acordo com aquele espaço geográfico. Beleza? A gente viu também, nosso colega leu, que os ambientes, né, nas relações sociais, ocorrem ambientes cada vez mais humanizados, ou seja, criados e modelados segundo as necessidades do ser humano. Então a gente tem aqui em relação às relações sociais.
A gente tem... Gente, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês coloquem no chat ou diz, professor, repete isso daí que eu não entendi. Tá? Vocês podem dizer, mas se vocês estão entendendo, tá show. Beleza? Então, as relações sociais, né, elas ocorrem em ambientes cada vez mais humanizados. Professor, o que significa essa questão de ambientes mais humanizados? É criando um modelo segundo a necessidade do ser humano, gente. Então, a partir da relação social que o ser humano vai ter, que o ser humano vai ver, por exemplo, a necessidade um do outro. Como, por exemplo, aquelas pessoas que moram... aquelas pessoas que passam por necessidade, que vivem ali em uma realidade como, por exemplo, em favelas, né, com menos condições, com as casas quase caindo, onde na frente da sua casa passa o esgoto, né, onde não há encanação, ruas que não são asfaltadas, não são calçadas, apenas a terra, as pessoas vivendo no lixo, basicamente. Ok, João. Então a gente vê que essas pessoas, elas precisam de ajuda. Tá? Elas precisam que aquela realidade, aquele espaço, ele seja transformado. Né? Então, quem pode fazer isso? Era o ser humano. Um animal não pode ajudar um ser humano. Em relação, gente, a conselhos, em relação à ajuda, né? Na prática. Só quem pode fornecer isso é o ser humano. Eu estou dizendo isso porque muitos animais ajudam em terapias, ajudam na relação do ser humano com os animais, enfim. Mas voltando aqui, a questão que eu quero dizer aqui é que o ser humano, né, deve ajudar as necessidades do outro. Por exemplo, a gente tem um Estado, o nosso presidente. O nosso presidente, ele não deve fazer simplesmente aquilo que ele quer fazer para ele. Um presidente, ele deve fazer aquilo que o povo está precisando, o que o povo está necessitando. Como, por exemplo, aqui em Coremas, né, o atual presidente, ele veio inaugurar um projeto que veio para cá em relação à energia solar, né, aqui na cidade de Coremas. Isso foi uma necessidade que o povo dessa região estava precisando, tá? Porque a energia elétrica que a gente tem em nossas casas, ela custa mais caro do que a solar, né? Então, isso tudo influencia na questão da necessidade do ser humano. Então, as relações sociais, ela vai influenciar, tá certo? Então, nesse processo de transformação do espaço natural, do espaço geográfico, a transformação do espaço natural em espaço geográfico, né, o indivíduo ele cria, né, seu próprio ambiente baseado em técnicas que obedecem e servem para a sociedade. Então aquele ambiente vai sair do seu vai sair do seu espaço natural para o espaço geográfico a partir do momento que o indivíduo ele tem uma atitude para transformar aquele ambiente. Preste atenção aqui, gente. O ser humano ele vai transformar aquele ambiente baseado em técnicas que obedecem e servem à sociedade. Então, as ações humanas, elas vão visar a transformação do espaço natural para o espaço geográfico, suprindo as necessidades que o ser humano tem em relação a isso. Tá? Então, por exemplo, a minha casa que está aqui, como eu expliquei para vocês, a minha casa que está aqui hoje, antes era uma floresta, tinha mato, tinha pedras, tinha muita coisa. Não sei o que tinha aqui antes, mas era certeza disso. Então houve, né, a derrubada dessas árvores e foi construído casa.
no caso a minha casa. Então, o espaço natural ele foi derrubado e agora a gente tem um espaço geográfico onde mora uma pessoa, né, onde mora pessoas na minha rua e nesse lugar onde era só a natureza. Vocês estão conseguindo entender aqui a diferença entre o espaço natural e o espaço geográfico, né? Ótimo, perfeito. E, ok, as relações sociais. Então, um espaço, né, um espaço em geral, tanto o espaço natural quanto o geográfico, ele não pode ser classificado como geográfico. Um espaço natural, ele não pode ser classificado como geográfico, mas ele deve ser classificado apenas quando há uma transformação ou uma ação humana em relação àquele lugar, para que ele possa se tornar geográfico. Beleza? Na imagem aqui a gente vê outra... a gente vê um parque, né, na cidade de Nova York. O porquê está rodeado por arranha-céus, né, caracterizando um ambiente artificializado. Né? Tem a questão do ambiente artificializado. A gente vê que foram construídas essa forma, né? Essa forma foi construída de forma proposital, né? A gente vê aqui que no centro há florestas, né? A floresta está presente aqui no centro da cidade de Nova York, e ao redor a gente vê a distribuição geográfica, né? A gente vê os prédios em redor desse ambiente, certo? Então, com isso a gente faz uma breve introdução. A gente introduziu aqui em relação a esse assunto, tá? Já está dando a hora, eu acho que só vai dar tempo de fazer a chamada de vocês, tá? Vocês podem fechar o livro, que daqui a pouco vocês vão para a próxima aula de vocês. Beleza? Alguma dúvida, alguma colocação? Oi. — 261? O que é que tem? Não, a gente não fez. A gente não fez ela não, tá? A atividade que eu vou passar pra vocês é outra coisa na semana que vem, tá? É um trabalho, na verdade. Beleza. Alguma outra coisa? Não, então eu vou fazer aqui a chamada de vocês, certo? Só um minuto. Álvaro?